de tabela de volta. Agora a gente vai falar da vitória do Palmeiras. O Verdão conseguiu uma virada sobre outro Verdão, né? O Goiás também. O time do Goiás ainda saiu na frente com um golaço do Rafael Vaz. A gente ficou até vendo o gol aqui novamente para debater se foi uma falha do Jailson ou não. Mas o Palmeiras conseguiu a virada com o William e o Gustavo Scarpa no final, conseguindo dar a vitória na estreia do técnico Mano Menezes. Palmeiras jogando fora de casa, senhores. Aquela expectativa de se ia ter alguma modificação em peças, em estilo de jogo, né? Quem acompanha o futebol aí viu que o Felipão saiu e o Mano Menezes assumiu recentemente o Palmeiras. O Mano Menezes tem um estilo também muito defensivo, parecido com o do Felipão. Mas o time do Palmeiras mostrou e conseguiu fazer uma coisa que a gente não tinha visto ainda, né? Virar uma partida. O que você achou dessa partida, Pedro? Goiás 1, Palmeiras 2. Bom, como você mesmo disse, uma partida que surpreendeu por ser uma primeira virada do Palmeiras depois da era Felipão, né? Que não tinha conseguido ainda na passagem dele, né? Sendo campeão ainda, mas não tinha conseguido fazer uma virada. O Mano Menezes levou algumas peças, deixou algumas peças já que eram marcadas pelo Felipão, foi o Daverson, foi o Thiago Santos, nem foram viajar. Entrou com um time bem diferente, entrou com o Ramires e o Bruno Henrique. Muita gente queria ver o Ramires, né, jogar. Sim, o Ramires e o Bruno Henrique entraram, foi uma das mudanças que ele fez no time que surtiu efeito. No primeiro gol, pra mim foi uma falha mesmo do Jailson. Embora tenha sido um belo chute também, né? Sim, foi um chute de muito efeito e ele foi na primeira curva da bola, né? A bola parece que entra até no meio do gol. E o Palmeiras consegue a virada praticamente no último lance da partida com o Gustavo Scarpa. O Borja entrou no lugar do Luiz Adriano. Quem diria, né? E ele deu as 2 assistências, né? No jogo. Uma delas, né, na bola do Scarpa, ele estava até caído e tocou para trás e o Scarpa bate de primeira e faz a virada. No meu ponto de vista, foi aquele ânimo primário, né, de mudança de técnico, como a gente comentou já no programa. E é uma coisa que não dá para garantir muito, assim, que foi o trabalho do Mano Menezes que tenha surtido efeito, alguma coisa assim, mas esse ânimo serviu para ter a primeira virada do ano, né? É melhor estrear com vitória, porque o clima do Palmeiras a gente tem visto aí não é dos melhores. Se o Mano estreia com derrota, ele já é questionado e ia ser complicado, né? Grande parte da diretoria e da torcida não aprovou a vinda dele, né? E ele já consegue uma primeira vitória. E o Palmeiras, mesmo assim, depois de 7 jogos sem vitória, né, com muitos empates, muitas derrotas, ainda conseguiu se manter em terceira colocação. E apenas 6 pontos, né, atrás do líder, que é o Flamengo. Tinha alguns pontos do começo do campeonato e agora consegue se manter ali em cima. Deixa eu te perguntar mais uma coisa antes de passar pro Renan. Queria saber de você a expectativa pro Mano Menezes. A gente viu aí a primeira partida dele. O que você espera? Você acha que ele era o nome certo? Você acha que ele substitui bem o Felipão mesmo com um estilo parecido? No meu ponto de vista, ele era o único nome, né, à altura. É uma grande aposta, porque ele tem a história dele já na seleção, tem a história dele de grandes títulos por aí já. Tem a birra por causa dele ter conseguido grandes títulos com o rival que foi o Corinthians, tirou o Corinthians da Série B praticamente, né, colocou lá na Série A com grandes títulos. Então tem esse pé atrás, né, que é do torcedor e de grande parte da diretoria. Mas era um nome que tinha a altura do Palmeiras, é um técnico de seleção, é um técnico que tem um estilo parecido do Felipão, mas também dá esse gás, né? Ele talvez possa ter, um estilo parecido, mas possa ter ideias diferentes e ver os jogadores de uma forma diferente. E para um segundo turno, né, dedicado só ao Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras vai conseguir fazer algumas boas partidas no comando dele, né? Eu acredito mais no trabalho dele a partir do ano que vem. No último programa a gente, enquanto gravava, né, ficou sabendo da queda do Felipão e acho que a gente até comenta que entre Abel, Dorival, Diniz, o Mano era o melhor nome, né? A gente chutou essa bola. A gente até adiantou que provavelmente ia ser anunciado nas próximas O Mano foi embora, nós três, a opinião foi nós três. A gente provavelmente vai ser o Mano, os três concordaram, né? Renan, fala pra mim um pouquinho do jogo aí, Goiás e Palmeiras, que você achou, e no final a gente comenta mais um pouco de Mano Menezes, que eu quero saber de você também o que esperar. O
Palmeiras é aquele jogo meio difícil assim de avaliar, porque é tipo ataque contra a defesa, né? O Goiás conseguiu, antes, vou falar um pouquinho de antes do gol, o Palmeiras já começou pressionando, né? Começou com os melhores lances, mas o Goiás contra-atacava bem, ele mostrou que também tinha força, né? Foi bem dinâmico, assim, mas nenhum time tinha tido chance clara, mas o Goiás mostrou que também teria força, né? E aí, a partir do momento que ele faz o gol, que num erro do Jailson ali, né? Um golaço, né? Foi um chutaço, muito mérito do batedor. Chute, mas dá pra colocar um pouquinho. Dá pra colocar, porque o Jailson nem conseguiu, né, subir na bola. Ele estava talvez mal posicionado, não teve impulsão, não teve ritmo mesmo. Acho que pesa, né? Não ter jogado, não tá jogando faz tanto tempo. 30 e poucos anos também, né? Mas aí depois desse gol, o Goiás, talvez eles poderiam estar mais espertos, né? Eles poderiam continuarem defensivamente, mas continuarem mostrando força de contra-ataque, continuar a mesma estratégia, manter a firmeza. Eles deu certo, né? E eles não fizeram isso, eles se retrancaram demais. O Palmeiras, claro que teve mais ímpeto ofensivo, ia querer ser mais ofensivo mesmo, mas o Goiás não teve mais nem força nenhuma, né? E o Palmeiras foi muito, muito bem. O Dudu jogou bem, articulou várias bolas. O time não foi mal, não. E... Você sente um toque já do Mano Menezes nesse time? Já é alguma coisa não dá, diferente? não é impossível, né? É difícil, o cara nem treinou o time direito, né? Não dá pra falar o que o Mano Menezes fez no time. Mudou uma peça ou outra, né? O segundo gol foi Filipão. Bola na área, entendeu? E aquela bagunça, até uma certa ironia mesmo, né? Embora a gente elogie bastante o Scarpa, né, o autor do gol, é um cara que podia oferecer mais também, né? A gente gosta muito do estilo de futebol. Na minha opinião, Scarpa e Zé Rafael deveriam ser titulares, até pelo que eu até falei na semana passada. Né? Acho que os três formariam um bom trio de meio. Porque eles estão pegada, parece que eles querem jogar, né? Eles ainda não são titulares, então eles ainda têm o que mostrar, então eles estão no momento de pegada, né? Eu acho que eles deveriam, o Palmeiras devia caminhar com esses dois titulares aí. E o jogo foi bom, foi bem jogado, o Palmeiras fez o que tinha que fazer, diante de um time que só travava o jogo. Candidato a cair, Goiás. E foi premiado aí aos 55 minutos. Vamos falar um pouco da cena horrível, cara, que aconteceu antes desse choque de cabeça, né? O Tadeu, ainda bem que, bom, já dá pra saber que não aconteceu nada, né? Mas foi bem feio mesmo. O goleiro Tadeu que jogou bem. Já apaga, né? O goleiro quando cai, já cai desacordado. Muito dessa pressão do jogo que o Palmeiras só conseguiu fazer jogo no final foi por causa do Tadeu, que jogou bem e defendeu várias, né? E no final teve esse choque aí com o Zé Rafael. O Zé Rafael ficou cambaleante, Tadeu dormiu mesmo. Ambulância em campo, foi embora pro hospital. Deu pra ver que ele acordou no próprio campo, mas o médico que já estava decidindo, né, que era melhor ele pro hospital mesmo. Quando apaga assim, quando o jogador desacorda. E o Zé Rafael também foi perigoso, porque o cara voltou cambaleante, né? Ele quase cai ali, o Marcos Rocha ajudou ele. Né? Bem estado. E depois foi substituído também. Foi uma coisa meio triste de ver, difícil de ver. A gente comenta toda vez que acontece alguma coisa dessa, a gente comenta a preocupação do jogo mais forte, mais físico, de qualquer momento poder acontecer alguma coisa ruim, né? E ainda bem que não aconteceu nada. Pensei nisso mesmo. A gente ficou sabendo... por conta disso também teve a polêmica do grande tempo de acréscimo, Exato. né? 10 minutos, que depois rolou essa polêmica. Foram 7 minutos, né, de atendimento. Sim, não é nem polêmico, né? Os minutos devia ter até mais. É que a gente ainda não acostumou, né? E aí saiu o gol no final, né? No final da partida. Na insistência mesmo. E o ponto negativo pro Lucas Lima, que em 3 minutos foi expulso. E pelo amor de Deus, né? O cara era o jogo. Talvez é um jogo que, tipo, ele poderia mostrar serviço técnico. E acabou que não vai jogar o próximo jogo, né? Então, ou seja, o técnico já não vai. No começo do trabalho do técnico já não vai pensar nele como titular, né? O que já faz ele estar atrás. Eu comentei bastante aqui, que eu vi bastante informação falando sobre uma possível mudança, né? O Palmeiras deve passar por uma grande mudança. Quem acompanha os canais de esportes aí, eu vi na ESPN o Jorge Nicola falando que tá preparada uma grande dispensa, a maior desde que o Matos assumiu, né? Com muitas contratações. E isso é o dedo do Mano já, vocês acham, essa movimentação? Comenta da possível... O Jailson e o Fernando Praz encerram um contrato nesse ano e não devem ser renovados. Assim como o Edu Dracena. A gente sabe da vontade do Palmeiras de vender o Daverson, tem a vontade de vender o Borja. E também tem o empréstimo do Henrique Dourado que vai se encerrar no final do ano, não deve ser renovado porque ele não vem nem jogando. É por aí mesmo? Eu acredito que sim, né? E eu não vejo como o dedo do Mano Menezes, não. Eu vejo como uma grande movimentação por parte do Matos mesmo, por causa que teve muita crítica em cima dele. Grande parte da torcida que não queria o Mano Menezes, que queria a continuidade do Felipão, queria a dispensa do Alexandre Matos. Porque esse ano principalmente teve muita contratação que não surtiu efeito, muita contratação cara, como o exemplo o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, que vieram para substituir o Keno.
Felipe Pires agora no Fortaleza. E aí já teve jogador já dispensado, o Carlos Eduardo ainda foi insistência ainda mais do Filipão, porque esses já teriam sido dispensados. E principalmente pela não venda do Daverson, né? Que o Daverson ficou por causa do Filipão também, mesmo a diretoria querendo vender, mesmo o Matos querendo vender e repor o dinheiro, né, que foi investido por causa da insatisfação dele mesmo, por causa do desempenho dele nesse ano. Eu acho assim, né? Que então, só para concluir, eu acho que isso é uma movimentação por parte mais da diretoria e do Matos para repor caixa e movimentar o elenco ali e mostrar um pouco mais de movimentação mesmo. Jogadores mais experientes e que tem contrato, que tem salários altos, nessa hora é bom dar uma diminuída e investir em outras peças, né? Mas falando um pouco do Matos aí, dessa situação, a gente tem que lembrar que o Filipão tava ganhando tudo, velho. Então, tipo, o Filipão falou, quero deixar o Daverson, mas falou, beleza. Quero deixar o Carlos, beleza. Então, assim, você tem que redimir um pouquinho nesse aspecto, né? Em relação aos três, que você falou primeiro, os 2 goleiros e o Edu Dracena, os caras, se o Palmeiras ganhasse tudo esse ano e eles se aposentassem no ano que vem, também não seria novidade. Ou se aposentassem assim, não sei se vão se aposentar, mas saíssem do time, né? Então também não é uma coisa tão, né, já é uma coisa que parece que é mais ou menos um caminho natural mesmo, né? Provavelmente o Mano chegou e os caras já estavam com essas ideias prontas, o Mano falou, beleza, né? E o grande problema do Matos foi a mídia, foi todo esse... Sabe, essa festa que o Palmeiras criou porque tava ganhando dinheiro. Expectativa muito alta também. Pô, o cara virou apresentador de comercial e a patrocinadora aparecendo mais do que o clube, né? Então, acho que o Palmeiras perdeu a mão aí nesse sensacionalismo, nessa grande. E o presidente também, fazendo algumas colocações infelizes em relação ao Paulista lá, eterno Paulista, que não acaba nunca, né? De Corinthians e Palmeiras. Então é esse tipo de coisa assim que diminui um pouco a capacidade do Palmeiras, assim, da direção, né? Pra mim essas são as atitudes erradas, assim. Eles não estão experientes. Né? Parece que eles não são tão experientes a ponto de segurar a onda. Não, a gente tem dinheiro aqui, não, fica quietinho, vamos fazer, sabe? Como estavam tendo muito lucro de mídia, de investimento, eles acabaram expandindo demais isso e perderam o ponto, né? Mas agora deve ser aquele momento de, vamos dizer assim, se livrar desses jogadores para tentar... Mas é uma vergonha o Alexandre Matos ficou lá na entrevista do Filipão, falar lá 3 palavrinhas lá, beleza, valeu, obrigado e tchau. Como se não fosse com ele o que aconteceu também, né? O Filipão foi queimado, igual tudo sempre acontece no futebol brasileiro, né? E no mínimo o cara tinha que ir lá dar uma ideia forte lá, trocar uma verdadeira, ideia né? Falar de verdade. Falou que ia manter o Filipão e não foi o que a gente viu. Mas dá pra entender que é difícil largar o osso também, né? Então fica assim. Bom, o Palmeiras tem 33 pontos. Próxima partida é contra o Cruzeiro em casa, sábado às 19h. Jogo também complicado aí, Cruzeiro estando de recuperação e o Palmeiras tentando manter o clima de vitória e seguindo com o Mano Menezes. A gente vai falar do Santos agora. O Santos empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Sanches de pênalti. Acho que o pênalti, o lance mais polêmico da rodada, né? Um pênalti complicado da gente ver ser marcado. Acho que é unânime aqui, a gente falava disso antes. Um não pênalti que foi pênalti, né? Absurdo, né? E o Atlético descontou com o Brian Romero, né? Bom jogador também do Atlético. O Atlético vem fazendo um trabalho bem consistente. Time que conseguiu a virada contra o Grêmio para chegar à final da Copa do Brasil. E o Santos aí não vencendo, senhores. São Paulo tá deixando a gente na mão e hoje eu quero ver, Renan. Como é que elogia, hoje, né? Não tem como. Eu até falei pro Renan antes que hoje era o dia de falar mal do Sanches. Acompanhei a partida do Santos e do Atlético inteirinha. Quando eu vi o Sanches de volta ao time titular, eu falei, finalmente o São Paulo tá fazendo o que a gente esperava, né? Colocando os melhores em campo. Só que o Sanches errou muito passe e aí eu entendi porque ele tava fora do time, né? Comentei que na face do jogador, né, na minha visão, você que acompanha o programa aí, a Santista aí que acompanhou, dá sua opinião também, mas parece que o Sanches está insatisfeito. Não sei se com o São Paulo, não sei se com o Brasil, não sei se com o time, ou não sei se por ser reserva, por ter esse rodízio aí do São Paulo, não sei se ele tá concordando com o sistema, mas fez uma partida muito ruim e eu só tô falando e insistindo porque a gente sempre elogia ele bastante aqui. O Renan é um grande fã desse jogador, uruguaio, né, jogador de muita raça, muita técnica, mas não vem no momento bom. E esse momento vem se estendendo pro time, né? O Santos também não vem fazendo boas partidas, não vem conseguindo conquistar a vitória e dessa vez na Vila não conseguiu, senhores. Santos 1, Atlético também 1. Cara, realmente tá faltando os resultados, né? Mas o Sanches não vou bancar porque realmente tá mal, né? Ele fez um jogo muito abaixo, já era reserva e a gente não entendia por quê. E o São Paulo mostrou por quê, né? Foi mal. Mas eu também acredito que também não dá pra
desacreditar o jogador, porque a característica dele é passe. A partir do momento que ele tá errando muito passe, alguma coisa tá acontecendo ali, mas daqui a pouco ele volta. Não é possível que a gente se enganou tanto com um cara que teve tanta qualidade durante o ano inteiro, né? Será que chegou aquele negócio que a idade pesa, ele não vai conseguir manter o ritmo até o final? Ele também não é um jovem, né? Tem 30 e vários aí, nem sei, 34, 36. Então às vezes ele já deve estar acabando o gás, que já deve estar chegando na reta final aí no último turno, né? Então pode ser isso também. Mas o Santos, praxe, começou atacando, ofensivo pra caramba. O Marinho conseguiu lá um passe errado do goleiro. E o Atlético demorou pra conseguir sair do campo ofensivo mesmo. O jogo continuou. E depois de uns 15 minutos o Atlético começou a sair. Começou a querer chegar também. Aí o jogo ficou mais equilibrado, né? Mas o Santos não deixava de atacar, né? Eu coloco o resultado muito na conta dos goleiros também, velho. O Everson fez um milagre, uma defesa maravilhosa. 2 na real, né? E e depois do rebote. Do Everson. A gente até comentava entre a gente aqui dos 5 goleiros do campeonato. Eu coloco o Everson entre os 5. Não sei em qual posição, mas tem sido determinante até para resultados do time do Santos. E do outro lado, o Léo defendeu muito também, cara. Ele é o goleiro reserva do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava com o time reserva, né? O que deixa a vitória, a não vitória do Santos um pouco mais preocupante, né? Mas o goleiro defendeu demais, cara. Defendeu várias bolas. O Santos manteve a dinâmica, mantendo a ofensividade, só que esbarrando ali numa característica de um goleiro, né? Então eu acredito que essa bola vai entrar. Eu não acredito que o Santos continue no mesmo caminho. Deu essa capengada aí. Não tem o elenco poderosíssimo igual aos outros. Não tem também tanta variedade. Mas tá bem, tá indo bem. O jogo se mostrou assim, né? Pressionou. Talvez até tenha merecido o empate, mas não num lance irregular, né? O Atlético também é um bom time, né, Renan? A gente elogiou bastante o Ceará, mas o Atlético é um grande clube. Deixa eu só corrigir o que eu falei aqui, Renan. O Santos tem 34. 34 mesmo, né? 34. Eu falei que era 34. Eu procurei aqui pra já consertar. Pedro, o que você achou de Santos e Atlético aí? O Santos... Concordo um pouco com o Renan nisso também, né? O Santos tá naquele momento de estabilidade, mas não é um time que vem perdendo, jogando mal. Não jogou tão bem contra o Atlético, mas eu acho que é muito mérito do Atlético também. Mesmo com reservas, é um time bem encaixado. O técnico Thiago Nunes faz um grande trabalho lá, não é à toa que o Atlético conseguiu eliminar o Grêmio e tá na final. Mas chato ver um jogo com um pênalti daquele também, né? O que você achou de Santos e Atlético? O segundo tempo foi um pouco mais vistoso, né? O Atlético tem um time muito forte mesmo, muito bem treinado. Já de alguns tempos já que eles já vêm jogando com os aspirantes, né? Os times reserva já no estadual, o que deixa os jogadores com ritmo para disputar os campeonatos quando eles entram, né? Como jogadores com a recomposição de elenco. E o time do Santos, mesmo não jogando bem, ainda é vistoso de se ver por causa do time, da tática que o São Paulo imprime, né, nos jogadores, de sempre estar pra frente, sempre estar indo pra cima. Então, é aquela coisa que a gente sempre vem comentando, que o Santos, quando perde, ainda perde de muito, perde bonito ainda, né? Ainda faz o jogo ser bonito. Mas não foi dessa vez, porque o jogo foi muito amarrado ainda no primeiro tempo, e só o segundo tempo que deu um pouco uma melhorada. O Sacha é um dos artilheiros do campeonato, né? Tá fazendo um pouquinho de falta, né? Não vem jogando tão bem. Segunda partida seguida que ele... Pelo que eu vi na partida, pelos comentários que eu vi também, ele foi deslocado muitas vezes, né? Às vezes ele tava na esquerda, às vezes ele tava na direita. Ele jogou na esquerda porque o São Paulo começou com o Uribe no ataque. Sim, o Uribe também perdendo muitos gols lá na frente. Ruizinho, coitado. E o Sacha tentando, né, fazer essa função, ainda estava representando, como nós já havíamos falado. E ele fez falta nesse jogo justamente por não estar jogando na função dele. E no segundo tempo, o Santos, mesmo pressionando, mesmo na tática da pressão total, vamos todo mundo para cima, meio que na pressão, como eu posso dizer, não sem noção, mas tentando fazer o que dá ali ainda. Fez uma jogada com o Pará, virando a bola lá nas costas do lateral direito do Atlético Paranaense, que o Marinho dominou. Pra mim ele foi tocado sim, mas ele foi tocado fora da área, como o árbitro marca no mesmo momento. E o VAR pede pra ele
fazia a revisão lá, e aí ele acaba mudando pro errado, né? Eu não sei como que é pra quem tá ouvindo a gente aí que viu o lance, mas, olha, eu posso até estar sendo injusto, mas é absurdamente óbvio que foi fora da área, né? Cara, pra mim, aqui no Brasil, velho, é a maior vergonha do VAR da história, curta história que o VAR tem aqui no Brasil, né? Já aconteceram vários lances parecidos, né? Mas pra mim, desse campeonato é a maior vergonha. Pra mim, eu não marcaria falta. Mas tudo bem, quer marcar falta, marca porque rolou um contato. Mas eu nem falta eu marcaria, né? Ainda mais pênalti, ainda mais com o VAR, né? A falta eu acho que até tem um toquinho ali embaixo. É que nem você falou, tudo bem, quer marcar a falta, eu até entendo. Mas marcar dentro da área é muito fora, gente. Pra mim, a falta foi no contato em cima, nos braços. Então, mas assim... Ele meio que... Um tal de Foi trança-pé lá dentro da área que o pessoal ficou na dúvida, né? Não, mas foi fora. O primeiro contato, seja em cima ou seja embaixo, é fora absurdamente. Não tem como. Renan, você conclui aí, mas eu acho que é isso mesmo. Se você pegar um comparativo do VAR em todos os campeonatos, eu tenho quase certeza que o do Brasil é o que contém mais erros. E mais tempo demora. Ah, não, isso sem dúvida alguma, cara. Até a gente no nosso campinho, se a gente tivesse várias, ia ser mais rápido. Cara, porque, volta a câmera ali, a gente já vê. Agora os caras revê, outra câmera. Sem falar que tem 6, 7 pessoas lá pra decidir isso e demora tanto pra decidir. Cara, é uma várzea. É complicado. Várzea. Eu concordo com você quando você disse que pra você é o maior erro do VAR no campeonato. É absurdo. Esse, a gente até nem comentou muito do São Paulo, do toque na mão do Hudson. Tudo bem, o toque na mão ali... Teve um pênalti que não foi, que a gente não falou. A gente falou ali, deu uma interpretação, não foi pênalti, mas foi, mas tudo bem. É um pênalti marcado. Um erro do VAR, absurdo também. Mas remarcar uma outra coisa, marcar uma coisa que não existiu, né? Não. Uma coisa é não marcar um lance, outra coisa é marcar uma coisa que não existiu, né? Complicado. O Santos tem 37 pontos, ainda é o segundo colocado, também é outro clube que, apesar dos resultados, vai se mantendo lá em cima. O problema é que vai vendo o Flamengo disparar um pouquinho, né? O Flamengo também é um dos favoritos. E falando em Flamengo, o próximo jogo do Santos é contra o Flamengo lá no Rio, sábado às 17. Acho que vai ser o grande jogo da próxima rodada, né, senhores? É o grande jogo do campeonato. Com certeza é o grande jogo do campeonato, que vai falar muita coisa. Se o Flamengo ganha do Santos, ele dispara um pouco mais, já fica com mais força, né? Já ganha 5 pontos. E se o Santos ganha do Flamengo, a coisa continua embolada, né? De qualquer forma, o bloco de trás, digamos assim, quem pode chegar é o Palmeiras, que tem um jogo a menos, né? Então, eles ainda estão nessa briga, né? São os dois times que estão disputando o campeonato. Eles vão disputar no próximo jogo e vai ser o jogo mais importante do campeonato, com certeza. É isso aí, Pedro? O Flamengo está no jogo mais importante? Sim, o confronto direto, né? Dos times que estão no topo da tabela. Como o Renan comentou, o Palmeiras ainda pode alcançar, mas é o momento do Santos tentar dar uma segurada no Flamengo e dar a chance de encostar. Ou o Flamengo disparar logo na frente e abrir vantagem dos outros dois colocados, do segundo e terceiro colocado, que tem chance de alcançar ainda, né? Antes do segundo turno. Eu quero fazer uma perguntinha antes da gente encerrar o assunto Flamengo e Santos, mas teve uma confusãozinha também no jogo, né, Renan? Teve uma confusãozinha lá no Santos e Atlético Paranaense, que tá querendo dizer? Cara, foi uma bagunça, até a diretoria deu entrevista, né? São Paulo com o técnico do Atlético Paranaense, que não me fugiu o nome aqui. É o Thiago Nunes. Thiago Nunes. E muitos clima esquentou, a torcida esquentou, teve expulsão do preparador físico do Santos. Expulsão, e tudo mais. Foi bagunçado ali, hein, cara. Rolou até umas ofensas ali, depois até o Palondé deu uma entrevista. O Thiago Nunes quis dizer que o São Paulo quis apitar o jogo, né? Disse que ele sempre quer, né? Mas coisa do argentino pesado. Pra gente encerrar o assunto futebol aqui, rapidinho. Flamengo e Santos, palpite aí. Palpites? Eu vou deixar o meu antes de vocês, já pra vocês pensar um pouquinho. Pra mim vai ser 2-1 Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha também, 2-0. 2-2. Então lembra aí, hein? 2-1, 2-2 e 2-0, hein? Semana que vem a gente descobre quem acertou. Bom, a gente vai chegando ao final da edição do De Tabela, edição 25. A gente falou bastante de Campeonato Brasileiro. A gente falou da atuação dos 4 grandes aí, de todos os resultados. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Renan. Até semana que vem, cara. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Um abraço pra Fan House Studio lá em Ribeirão. Estão fazendo um movimento bacana lá. Queria mandar um abraço pra eles e tamo junto. É isso aí. Pedro, até semana que vem, cara. Pode crer. Esse seu pode crer me quebra muitas vezes, cara. Pra você que deu o play aí, muito obrigado. Fica ligado, comenta nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter. E semana que vem a gente tá de volta pra falar bastante de futebol, beleza? É isso aí, De Tabela saindo da área.